Qualquer decisão que a gente for tomar, a gente deve primeiro analisar, refletir antes, para ver se o que a gente vai fazer, se aquela decisão que a gente vai tomar, não vai ser prejudicial até para nós mesmos. Que tem certas decisões que a gente toma e depois a gente se arrepende do que fez. Então tem a história de um padeiro. Esse padeiro tinha que comprar os materiais para poder fazer os pães, né, da padaria. E ele comprava queijo com um fornecedor. E ele comprava o queijo, pesava o queijo. O queijo vinha dizendo que tinha 1 quilo. E ele pesava o queijo e não tinha 1 quilo. Tinha 800 gramas. E ele tomou uma decisão. Eu vou denunciar esse padeiro, esse queijeiro, porque eu compro queijo e o queijo do queijeiro está dizendo que é 1 quilo e quando eu vou pesar só tem 800 gramas. Então ele foi até uma delegacia, procurou um delegado e foi denunciar o moço do queijo. Ele falou, eu compro queijo com o seu fulano de tal, e o queijo vem dizendo que tem 1 quilo, e quando eu peso só tem 800 gramas. Aí o delegado mandou chamar o moço do queijo. E quando o rapaz veio, né, para depor sobre a denúncia que tinham feito contra ele, aí o delegado falou para ela, você está vendendo queijo, fornecendo queijo às pessoas, e o seu queijo, você diz que tem 1 quilo e não tem, só tem 800 gramas. Então, eu tive uma reclamação do padeiro onde você fornece os seus queijos, que o peso está errado. Aí o padeiro explicou a versão dele. Ele falou para o delegado o seguinte, olha, seu delegado, eu tenho a minha balança, mas eu não tenho o peso de 1 quilo. Que todos sabem que aquelas balanças antigamente, ela tinha um lado que colocava o produto e tinha um lado que colocava um peso. Então, quando ficava contrabalançando, né, naquela posição certinha, sabia que tinha aquela quantidade. Ele falou, eu não tenho peso. Eu tenho a balança, mas não tenho peso. Então, o que eu faço? Eu vou na padaria, compro 2 pães e os pães desse padeiro. Ele falou que tem 0,5 quilo, que cada pão pesa 0,5 quilo. Eu coloco 2 pães daquele e peso o queijo por ali. Quando está na quantidade de 2 pães, eu sei que tem 1 quilo de queijo. É assim que eu vendo meus queijos. Então, você viu o que aconteceu. Esse padeiro foi prestar uma denúncia do moço do queijo, dizendo que o queijo não tinha 1 quilo. Ele estava sendo enganado, que o queijeiro dizia que tinha 1 quilo e só tinha 800 gramas. E o que acontece? A queixa virou contra ele, porque o pão que ele estava vendendo é que não tinha o peso que ele falava, porque ele vendia o pão dizendo que tinha 500 gramas. E não tinha 500 gramas, tinha só 400 gramas. Então, por isso a gente tem que pensar muito bem antes de tomar uma decisão, analisar e ver se é dessa maneira. Porque ele poderia ter chamado esse moço do queijo e ter conversado com ele. Olha, o seu queijo não tem o peso que você está dizendo. Eles teriam resolvido ali, porque o rapaz do queijo ia falar, não, eu estou pesando meu queijo no peso de 2 pães seu, que você falou que tem 500 gramas. A gente vê nessa história que não podemos tomar uma decisão
sem primeiro pensar, analisar e ver se está correto aquilo. Porque a gratidão entra nessa hora. Quando você pratica a gratidão, você não julga, aprende a não julgar as pessoas. Pelo contrário, você aprende a se colocar no lugar dela. E imaginar a situação do outro, por que o outro estava fazendo aquilo. Então, se ele fosse uma pessoa que praticasse gratidão, ele ia chamar esse queijeiro com certeza. Falei, vou ter uma conversa com ele, vou perguntar por que esse queijo não está vindo nessa quantidade, certo? E ia chegar num acordo e ele ficou no prejuízo. Então, vamos tirar como exemplo para a gente, quando for tomar uma decisão, vamos analisar. E a gratidão nos ajuda, porque quando a gente pratica gratidão, a gente não toma essas atitudes assim, sem pensar, porque a gente se compadece muito do outro. A gente começa a entender o outro. Quando a gente achar que uma coisa está errada, a gente vai se colocar no lugar do outro. Eu gostaria que alguém me denunciasse. Então, deixa eu conversar com aquela pessoa e saber por que está acontecendo. Então, a prática da gratidão é uma ferramenta de transformação, porque ela transforma completamente o comportamento da pessoa. Você passa a ser uma pessoa muito mais vigilante naquilo que você fala, naquilo que você pensa. Isso é maravilhoso. Então, adquira a prática da gratidão. Comece a praticar a gratidão todos os dias. Amanhece agradecendo. Passa o dia agradecendo por tudo. Você vai ver, passar a ter um novo olhar para as coisas, um olhar de compaixão para o seu próximo. E não vai prejudicar o outro e nem a você mesmo. Isso é maravilhoso. E Deus nos abençoe, nos dê esse entendimento. E a gratidão nos transforma para melhor. A paz.